Sinto muito, essas foram as palavras ditas por A.R. Hazen, o criador do Scroll Infinito, depois de perceber que sua invenção destruiu bilhões de pessoas ao redor do mundo. Essa simples funcionalidade nos transformou em automatos. Será que já é tarde demais para pararmos de fazer o doom scrolling? Se você já sentiu uma dor intensa subindo pelo seu braço no final de um longo dia, é muito provável que seja causada por um tendão inflamado que percorre a parte interna da sua mão e antebraço. E uma das causas mais prováveis dessa inflamação é o scroll infinito. Assim como qualquer outro tecido muscular ou articulação em nosso corpo, os músculos das nossas mãos e braços podem se irritar com o uso excessivo. O movimento repetitivo e constante de rolar a tela pode não ser um grande ato de atletismo, mas considerando quanto tempo passamos deslizando o polegar ou o dedo para cima e para baixo, não é surpresa que muitos tenham desenvolvido essa dor por uso excessivo. E não é apenas nosso corpo que sente os efeitos do scroll infinito, estamos cada vez mais isolados, ansiosos e viciados, enquanto somos bombardeados com um fluxo interminável de conteúdo que, na maioria das vezes, não está melhorando nossas vidas. Quase nenhum de nós pode dizer que nunca se sentiu negativamente afetado por um post ou vídeo que vimos nas redes sociais. É impossível evitar. Então, como chegamos a esse ponto? E como o scroll infinito se tornou tão onipresente na vida moderna? Como ele nos mantém tão engajados, e temos alguma esperança de escapar dele? Não fomos feitos para sentar e ficar olhando para telas o dia todo. Nossos ancestrais estavam sempre em movimento, correndo, pulando e caçando. É por isso que eu amo as Olimpíadas. É uma celebração do nosso espírito atlético natural. Falando nisso, deixe-me falar sobre o patrocinador de hoje, Gently Bands. Eles fazem anéis masculinos muito legais, de materiais legais e eticamente obtidos, como naves espaciais antigas ou fósseis de dinossauro, todos criados em oficinas familiares. A nova coleção de anéis esportivos, Atlas, é toda sobre celebrar aquele espírito competitivo que vemos nas Olimpíadas. Feito de tungstênio resistente, o anel Chiron é tão resiliente quanto o centauro da mitologia grega. Anéis podem ser um incômodo de usar durante os treinos ou esportes, mas a Gently Bands pensou nisso. Eles incluem uma corrente para que você possa usar o anel como um colar, mantendo-o perto do seu coração quando não pode estar no seu dedo. Eles também lançaram recentemente abotoaduras que mostram sua classe e seu amor pelos esportes, desde beisebol até futebol. E minha favorita, que tenho aqui, é chamada de Summeralt, com uma textura linda que captura o espírito do oceano em todos os esportes aquáticos. A embalagem é realmente bonita, e você pode até gravar o anel gratuitamente. Para 25% de desconto, clique no link na descrição e use o código APERTURE. É hora de olhar para cima das suas telas e acessar seu atleta interior. Voltando à nossa história, no Egito Antigo, os pergaminhos eram papéis físicos que eram dramaticamente desenrolados, revelando pinturas e escritos destinados a enriquecer a sociedade. Esses pergaminhos, que foram usados por séculos, eram itens finitos e singulares que expressavam ideias específicas. Essa finitude é exatamente o que o conceito de rolagem infinita eliminou. Apesar da dor persistente que você pode sentir no antebraço, a rolagem também tirou o ato físico de estar na internet. Nos dias dos computadores de mesa, precisávamos do corpo todo para rolar a página, sentávamos em uma cadeira, usávamos todos os dedos para digitar e movíamos uma mão para o mouse. Nos primeiros dias da internet, termos atléticos como surfar eram usados, sugerindo algum tipo de exploração ativa e profunda da internet. Mas então as telas encolheram, os dispositivos diminuíram, e poderíamos ter a experiência de estar online sem mover nada além de um único dedo. Com a invenção da rolagem infinita, a natureza aventureira de estar online começou a desaparecer, tornou-se uma atividade passiva em vez de uma exploração ativa. Agora, é menos como surfar e mais como terapia de exposição, estamos presos no lugar, com os olhos fixos na tela, e não conseguimos nos afastar para experimentar o mundo real ao nosso redor. O inventor da rolagem infinita, o designer Webazar Hazen, agora fez uma segunda carreira baseada em seu arrependimento por ter inventado isso em 2006. Embora a passividade da atividade possa parecer boa no momento, é difícil argumentar que seja realmente boa. Claro, há coisas importantes, educativas e incríveis para aprender na internet e nas redes sociais, há comunidades para encontrar e habilidades para aprender. Mas a infinitude de tudo isso nos transformou em escravos do algoritmo, em vez de usuários curiosos e intencionais. A rolagem tornou-se um elemento-chave de nossas vidas digitais, pegou o telefone e, aparentemente sem perceber, acabou deslizando a tela 20 vezes no TikTok. A rolagem tornou-se algo tão natural que nem é mais um ato intencional, em vez disso, é como passamos nosso tempo passivo.
As megacorporações por trás de todas as plataformas populares de mídia social não gostariam que fosse de outra maneira. Nosso comportamento instintivo de rolar reforça seus algoritmos e criou uma economia inteira baseada em nossa atenção. Se ficarmos presos em nossos telefones por mais tempo, apresentamos mais oportunidades para os anunciantes nos venderem coisas, e, portanto, mais oportunidades para as grandes empresas de tecnologia ganharem dinheiro. A rolagem infinita torna esse ciclo praticamente certo. Os cérebros humanos se adaptaram para consumir o que está à nossa frente. Não são apenas vídeos de filhotes e fotos de férias que nos fazem voltar para mais. Em um estudo de 2005, pesquisadores apresentaram aos participantes tigelas de sopa conectadas a um tubo que automaticamente reabastecia a tigela. Os participantes comeram 70% mais sopa do que os outros com tigelas normais, sem sequer perceber. Você pode pensar na rolagem infinita como esse tubo no fundo da tigela, sempre lá para reabastecer nosso cérebro com uma sopa temperada com conteúdo, sem que percebamos. As empresas de tecnologia sequestraram nossos cérebros e nos viciaram em seus produtos ao explorar nosso sistema de recompensa. O sistema de recompensa do cérebro produz dopamina, um neurotransmissor conhecido como hormônio do bem-estar. Quando somos atingidos por uma dose de dopamina, nos sentimos empolgados, eufóricos e motivados. Precisamos de dopamina para sermos produtivos, para nos sentirmos criativos e para sair da cama, mas as redes sociais desencadeiam uma liberação massiva e rápida de dopamina que nos faz sentir como se estivéssemos em alta. Níveis normais de dopamina nos ajudam a passar o dia e são frequentemente liberados em um ritmo lento e constante. Esses grandes picos de dopamina que experimentamos quando alguém curte uma foto que postamos ou quando descobrimos um vídeo que nos empolga podem ser enganosos. Eles nos enganam, fazendo-nos pensar que só nos sentimos bem se continuarmos recebendo esses grandes picos, e isso é chamado de vício. Talvez você tenha sentido algo assim se já se separou do seu telefone por um dia ou até mesmo por uma hora. Quando estamos desconectados daquela rolagem infinita viciante, nosso cérebro libera o hormônio do estresse, o cortisol, porque não está recebendo as intensas doses de dopamina às quais está acostumado. Nossos caminhos neurais estão acostumados a se sentirem ativados, e de repente, eles são privados dessa sensação. Para alguns de nós, isso pode acontecer com apenas alguns minutos longe das redes sociais. Mas, se você conseguir passar um dia, pode começar a sentir sua frequência cardíaca aumentar, sua pressão arterial subir ou a ansiedade se instalar. A falta de recompensa que você foi prometido pela rolagem infinita nas redes sociais está afetando você, e você se sente privado, pois o estímulo foi removido. Essa reação, ou melhor, esse desejo, é exatamente como as empresas de redes sociais nos mantêm usando suas plataformas, mesmo diante de nossa própria infelicidade. As redes sociais transformam a conexão humana em uma droga. Quando interagimos com as redes sociais, nossos cérebros se iluminam da mesma forma que quando usamos drogas ou consumimos álcool. No entanto, essa droga em nossos telefones, pela qual podemos rolar infinitamente, está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. O algoritmo aprende o que gostamos e nos direciona para conteúdos que nem sabíamos que queríamos. Nosso cérebro, sob o efeito da droga das redes sociais, não é um cérebro sustentável. Uma maneira de saber se a rolagem infinita prendeu você em suas garras é rastreando os 3 Cs. O primeiro é o controle. Você consegue controlar seu consumo e manter um senso de autonomia sobre suas decisões em relação ao uso do telefone e das redes sociais? O próximo é a compulsão. Você se vê regularmente pegando o telefone e rolando sem objetivo, apenas para sentir que seu humor está regulado? Você se tornou dependente disso para se sentir normal? E o terceiro C são as consequências. Você está sofrendo consequências na sua vida real por causa do uso das redes sociais? Você se isolou de amigos e familiares ou percebeu surgindo problemas com sua saúde mental? Se algum dos CS se aplicar a você, pode ser hora de reavaliar seu relacionamento com a rolagem infinita. Até mesmo a A.R. Hazin diz que seu objetivo era criar uma experiência de usuário perfeita, mas ele não previu as consequências. Ele admite que o objetivo da rolagem infinita não era ajudar o usuário, mas mantê-lo online pelo maior tempo possível. Ele também reconhece sua contribuição para o aumento das taxas de dependência de redes sociais e smartphones. Eu me arrependo de não ter pensado mais sobre como usariam isso, disse ele ao jornal britânico The Times em 2019. Como muitos de nós, Hazin percebe os perigos da rolagem infinita, e eles são muitos. O conteúdo interminável nas redes sociais reforça pensamentos e sentimentos negativos. Se nos sentimos deprimidos ou ansiosos, temos a tendência de buscar notícias ou informações que confirmem esses sentimentos, deixando-nos em um ciclo prejudicial de reforço negativo. Isso também pode agravar quaisquer problemas de saúde mental que já temos, seja ao ver as fotos fofas de outras pessoas com seus parceiros que nos deixam com ciúmes, seja ao ler sobre a tristeza de alguém que nos lembra a nossa própria, ou ao clicar em uma postagem carregada de raiva, somos suscetíveis a cair ainda mais fundo no buraco do qual já estamos tentando sair.
Esses sintomas podem incluir pânico ou preocupação, especialmente quando se trata da maneira como consumimos notícias nas redes sociais. Rolar através de catástrofes e mais catástrofes e opiniões extremas após opiniões extremas leva a uma ruminação sombria sobre quão perturbador é o mundo. Sim, às vezes a positividade aparece no seu feed, mas todos sabemos que o conteúdo negativo e extremo é o que mais atrai cliques. Quando isso se instala, você pode perceber que começa a ter dificuldades para dormir. Muitos de nós continuamos rolando antes de dormir, mesmo sabendo que isso não é bom para nós. Sentamos de boca aberta, com nossos rostos iluminados pela tela a poucos centímetros de nossos olhos, afundando cada vez mais nas profundezas do conteúdo e, sem nem perceber, isso pode aumentar nossa ansiedade no exato momento em que deveríamos estar relaxando. A má qualidade do sono pode, por sua vez, aumentar o estresse e outros problemas de saúde mental. Então, mesmo que o conteúdo em si não seja perturbador, o simples fato de olhá-lo antes de dormir pode ter efeitos adversos. Além disso, um suprimento interminável de informações nos apresenta tantas ideias, humores e conselhos conflitantes que ficamos inquietos quando finalmente conseguimos largar nossos dispositivos. Há muitas opiniões no mundo, e tentar entendê-las em pequenas doses nas redes sociais é uma receita para confusão e ansiedade. Mesmo que alguns sites tenham tomado medidas para reduzir postagens falsas, nem sempre se trata de se a informação é verdadeira ou não, mas sim de que há tanto conteúdo que somos forçados a atravessar um mar de opiniões, ideias, fatos, mentiras e perspectivas, sendo impossível discernir no que realmente acreditamos. Se você der um passo para trás da rolagem infinita de informações e pensar sobre seus próprios valores fora do que todo mundo na internet está dizendo, provavelmente conseguiria chegar a uma linha de raciocínio bastante sólida. Mas no momento em que você coloca as postagens de outras pessoas na equação, sua mente independente é desligada. A ironia é que sabemos que isso nos faz mal. Nós rolamos por artigos sobre como sabemos que a rolagem infinita é prejudicial. Não conseguimos parar de rolar a tela. Você está assistindo a um vídeo em uma dessas plataformas agora mesmo. Nós não nos sentamos e pensamos, vou passar 30 minutos no Instagram agora. Em vez disso, sentamos para assistir a um vídeo ou procurar uma coisa e, de repente, não conseguimos parar. A Harvard Business Review conduziu um estudo em 2022 com 6.445 estudantes e adultos trabalhadores nos Estados Unidos e identificou 3 fatores que influenciam se as pessoas escolhem continuar vendo conteúdo em vez de mudar para outra atividade. O primeiro fator é a quantidade de mídia já visualizada. Será que o buraco do coelho se aprofunda quanto mais conteúdo as pessoas já viram? Em teoria, alguém poderia pensar que, se assistir a muitos vídeos, ficará entediado. Mas o oposto é verdadeiro. No estudo, aqueles que assistiram a 5 vídeos em vez de um foram 10% mais propensos a assistir mais. Outro fator que nos mantém presos é a semelhança dos conteúdos que vemos. Quando apresentados com a opção de assistir mais vídeos sobre o mesmo tópico dos que já haviam visto, os participantes eram 21% mais propensos a continuar com esses vídeos relacionados do que aqueles que foram informados de que poderiam assistir a vídeos sobre outro assunto. Por fim, um fator decisivo, além do consumo de conteúdo, é como visualizamos esse conteúdo. Sem surpresa, o consumo ininterrupto de vídeos tornava os usuários 222% mais propensos a assistir a outro vídeo do que aqueles que alternavam entre tarefas de trabalho e vídeos. A rolagem infinita é a chave para todos esses 3 fatores, todos eles aumentam com a acessibilidade e repetição da mídia. Quando algo parece acessível, torna-se mais fácil de processar e antecipamos que vamos gostar mais. Isso significa que funcionará, mesmo que entrar nesse buraco do coelho de conteúdo esteja em desacordo com o que realmente queremos estar fazendo. Simplesmente não conseguimos nos controlar. As apps que os aplicativos que usamos estão no controle. Eles são projetados para prender os usuários em um suprimento infinito de conteúdo, tornando fácil consumir várias postagens e vídeos em sequência, sugerindo conteúdo semelhante e iniciando automaticamente a reprodução do próximo vídeo sem interrupção. Eles atendem a todos os critérios para nos manter viciados e afastados de nossas vidas reais. Nos últimos anos, houve muita discussão sobre o estado de fluxo. Um estado de fluxo ocorre quando estamos imersos em uma ação que é ao mesmo tempo recompensadora e desafiadora, e durante a qual sentimos uma sensação de fluidez que nos mantém engajados. Normalmente, o estado de fluxo é algo positivo, ajudando-nos a manter a forma, ser criativos ou permanecer focados no trabalho. No entanto, em relação às mídias sociais, o estado de fluxo não é onde queremos viver. Um estudo da Baylor University em 2023 analisou 200 usuários de Instagram e TikTok com mais de 18 anos e mediu o tempo que passaram nos aplicativos. Eles foram questionados sobre 5 aspectos de sua experiência: atenção focada, prazer, curiosidade, telepresença e distorção do tempo. Todos esses elementos são desejáveis quando buscamos atingir um estado de fluxo. No entanto, o estudo descobriu que esses elementos também estão presentes quando usamos as mídias sociais.
Se estamos tão imersos no conteúdo que não conseguimos sair dele e redirecionar nossa atenção, então estamos em apuros. A invenção e a proliferação da rolagem infinita não apenas nos tornaram viciados em nossos dispositivos, mas também criaram perigos reais no mundo ao nosso redor. Basta olhar para o cenário político global. Quando as mídias sociais se tornaram uma parte importante da organização política, arrecadação de fundos e comentários, fomos isolados em bolhas que reafirmaram nossas visões pré-existentes. Também começamos a prática conhecida como doomscrolling, procurando obsessivamente pelas postagens mais enfurecedoras e angustiantes que nos deixariam em um frenesi. E essa tendência não diminuiu. A rolagem infinita torna impossível nos afastarmos das más notícias, e essa tendência de continuar olhando para algo que nos perturba pode ter efeitos físicos e mentais. Em nenhum momento da história moderna o doomscrolling foi mais prevalente do que durante o auge da pandemia de Covid-19. Fomos confrontados com mais notícias todos os dias, o que nos aprofundou ainda mais em nossas próprias bolhas e nos voltou uns contra os outros, isolados em nossas próprias casas. Embora a Covid-19 tenha sido, sem dúvida, um tempo perigoso e sombrio para o planeta, os sentimentos de medo e alerta constante persistem. O doomscrolling constante pode evoluir para uma verificação obsessiva das notícias ou a busca por uma postagem que possa desencadear nossas ansiedades, porque achamos que isso aliviará nosso estresse emocional. Mas o oposto é verdadeiro. O fluxo constante de notícias e informações interfere em outros aspectos de nossas vidas. Um estudo da Texas Tech de 2022 avaliou pessoas com níveis problemáticos de consumo online e descobriu que 74% relataram problemas de saúde mental e 61% relataram problemas físicos. O lado positivo das mídias sociais é que elas podem nos abrir os olhos para pessoas e ideias que, de outra forma, não saberíamos que existiam, e isso não deve ser descartado. No entanto, nosso hábito de consumo, que cresceu na última década, mas realmente se intensificou nos últimos 5 anos, não tem sido a experiência reveladora que alguém poderia esperar. Em vez disso, nos transformou em consumidores obsessivos, escravos de um algoritmo que raramente cumpre a promessa de nos apresentar a conceitos que não reforçam nossas crenças previamente estabelecidas. Nos tornamos desconectados da vida real, ignorantes de nossos vizinhos físicos em favor das pessoas que vemos 45 minutos depois de cair no buraco do coelho do TikTok. Não estamos apenas viciados em rolar pelas mídias sociais, estamos viciados nas ideias e nas pessoas que encontramos lá e na segurança que pensamos que elas nos proporcionam. Buscar indivíduos com pensamentos semelhantes na internet pode parecer que aumentaria a nossa autoconfiança, mas sabemos que não é o caso. A autoestima despencou à medida que nos encontramos perseguindo curtidas, visualizações e comentários para nos sentirmos bem e valiosos. Todos sabemos que cada postagem no Instagram não reflete a realidade da vida de alguém, mas é muito difícil manter isso em mente quando estamos rolando infinitamente por corpos que gostaríamos de ter ou férias que gostaríamos de estar. A lógica desaparece quando nossa reação impulsiva ao conteúdo que vemos toma conta. A rolagem infinita nos recompensa por essa reação. A tecnologia, junto com o sistema de recompensa do nosso cérebro, nos vê interagindo com postagens e recursos que, no final das contas, não nos fazem sentir muito bem e continua nos empurrando mais conteúdo desse tipo. Os aplicativos que usamos estão no controle. Eles são projetados para prender os usuários em um suprimento infinito de conteúdo, tornando fácil consumir várias postagens e vídeos em sequência, sugerindo conteúdo semelhante e iniciando automaticamente a reprodução do próximo vídeo sem interrupção. Eles atendem a todos os critérios para nos manter viciados e afastados de nossas vidas reais. Nos últimos anos, houve muita discussão sobre o estado de fluxo. Um estado de fluxo ocorre quando estamos imersos em uma ação que é ao mesmo tempo recompensadora e desafiadora, e durante a qual sentimos uma sensação de fluidez que nos mantém engajados. Normalmente, o estado de fluxo é algo positivo, ajudando-nos a manter a forma, ser criativos ou permanecer focados no trabalho. No entanto, em relação às mídias sociais, o estado de fluxo não é onde queremos viver. Um estudo da Baylor University em 2023 analisou 200 usuários de Instagram e TikTok com mais de 18 anos e mediu o tempo que passaram nos aplicativos. Eles foram questionados sobre 5 aspectos de sua experiência: atenção focada, prazer, curiosidade, telepresença e distorção do tempo. Todos esses elementos são desejáveis quando buscamos atingir um estado de fluxo. No entanto, o estudo descobriu que esses elementos também estão presentes quando usamos as mídias sociais. Se estamos tão imersos no conteúdo que não conseguimos sair dele e redirecionar nossa atenção, então estamos em apuros.
A invenção e a proliferação da rolagem infinita não apenas nos tornaram viciados em nossos dispositivos, mas também criaram perigos reais no mundo ao nosso redor. Basta olhar para o cenário político global. Quando as mídias sociais se tornaram uma parte importante da organização política, arrecadação de fundos e comentários, fomos isolados em bolhas que reafirmaram nossas visões pré-existentes. Também começamos a prática conhecida como doomscrolling, procurando obsessivamente pelas postagens mais enfurecedoras e angustiantes que nos deixariam em um frenesi. E essa tendência não diminuiu. A rolagem infinita torna impossível nos afastarmos das más notícias, e essa tendência de continuar olhando para algo que nos perturba pode ter efeitos físicos e mentais. Em nenhum momento da história moderna o doomscrolling foi mais prevalente do que durante o auge da pandemia de Covid-19. Fomos confrontados com mais notícias todos os dias, o que nos aprofundou ainda mais em nossas próprias bolhas e nos voltou uns contra os outros, isolados em nossas próprias casas. Embora a Covid-19 tenha sido, sem dúvida, um tempo perigoso e sombrio para o planeta, os sentimentos de medo e alerta constante persistem. O doomscrolling constante pode evoluir para uma verificação obsessiva das notícias ou a busca por uma postagem que possa desencadear nossas ansiedades, porque achamos que isso aliviará nosso estresse emocional. Mas o oposto é verdadeiro. O fluxo constante de notícias e informações interfere em outros aspectos de nossas vidas. Um estudo da Texas Tech de 2022 avaliou pessoas com níveis problemáticos de consumo online e descobriu que 74% relataram problemas de saúde mental e 61% relataram problemas físicos. O lado positivo das mídias sociais é que elas podem nos abrir os olhos para pessoas e ideias que, de outra forma, não saberíamos que existiam, e isso não deve ser descartado. No entanto, nosso hábito de consumo, que cresceu na última década, mas realmente se intensificou nos últimos 5 anos, não tem sido a experiência reveladora que alguém poderia esperar. Em vez disso, nos transformou em consumidores obsessivos, escravos de um algoritmo que raramente cumpre a promessa de nos apresentar a conceitos que não reforçam nossas crenças previamente estabelecidas. Nos tornamos desconectados da vida real, ignorantes de nossos vizinhos físicos em favor das pessoas que vemos 45 minutos depois de cair no buraco do coelho do TikTok. Não estamos apenas viciados em rolar pelas mídias sociais, estamos viciados nas ideias e nas pessoas que encontramos lá e na segurança que pensamos que elas nos proporcionam. Buscar indivíduos com pensamentos semelhantes na internet pode parecer que aumentaria nossa autoconfiança, mas sabemos que não é o caso. A autoestima despencou à medida que nos encontramos perseguindo curtidas, visualizações e comentários para nos sentirmos bem e valiosos. Todos sabemos que cada postagem no Instagram não reflete a realidade da vida de alguém, mas é muito difícil manter isso em mente quando estamos rolando infinitamente por corpos que gostaríamos de ter ou férias que gostaríamos de estar. A lógica desaparece quando nossa reação impulsiva ao conteúdo que vemos toma conta. A rolagem infinita nos recompensa por essa reação. A tecnologia, junto com o sistema de recompensa do nosso cérebro, nos vê interagindo com postagens e recursos que, no final das contas, não nos fazem sentir muito bem e continua nos empurrando mais conteúdo desse tipo.